Olha só, envelhecer faz parte da vida, né? Mas como a forma que a gente envelhece pode mudar tudo. E aquela ideia de que depois dos 60, sabe, o corpo só pede força e disposição, já ficou no passado faz tempo. No Brasil, a população 60 a mais não para de crescer. E junto com ela, o envelhecimento ativo. Cada vez mais mudanças simples no dia a dia, como hidratação adequada, sono de qualidade e exercícios, vem fazendo parte da vida das pessoas. E os impactos já são surpreendentes. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre qualidade de vida. Quem conversa com a gente é a médica geriatra Thaís Souza. Seja bem-vinda, doutora. Que linda. Prazer. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças Prazer, a Deus. fica à Prazer vontade. todo meu. Que linda você. Muito Linda. obrigada, vocês é que são muito mesmo. Educadíssimos. Obrigada. Doutora, quando a gente fala em envelhecer bem, a gente começa envelhecendo desde que a gente nasce? Como é que isso funciona? Eu sempre comento isso porque o envelhecimento começa antes da velhice, né? Então a gente tem que se preparar muito antes dos 60 aí. Mas envelhecer bem a gente envelhecer pensando na autonomia, trabalhando muito para que a nossa cabecinha fique boa sempre, trabalhar a memória, trabalhar a linguagem, a gente envelhecer com independência, então focar muito no músculo, como vocês falaram, exercício, né? Fazer exercício te faz ter força, te faz conseguir levantar, fazer suas coisas sozinhas, e isso é precioso, a gente só dá valor quando perde, né? E envelhecer bem, além da autonomia, de independência, eu acho que tem que ter qualidade de vida no sentido de ambiente. Tem que ter interação social, tem que ter uma vida com amigos, ter um jornal, um programa que assista, que goste, ter prazeres, né? E isso eu acho que é envelhecer bem, porque o envelhecimento, ele é a perda progressiva das reservas fisiológicas do organismo. Então, todos os nossos sistemas, eles vão reduzindo aquela reserva. Mas tem o que é fisiológico e tem o que é patológico. Se você investir, você vai ter só envelhecimento fisiológico. Eu acho que faz parte da angústia, não sei se você conseguiu acompanhar o depoimento que a gente recebeu aqui de mensagem, né? Falando do medo do envelhecimento. Todos nós queremos ter a oportunidade, a Abby também fala muito sobre isso, de envelhecer, né? De chegar nesta melhor idade, mas chegar bem. Quando a gente fala da nossa parte ser bem feita, o que significa isso? Porque existem as doenças, né? Como a mãe também, como ela explicou que a mãe teve uma doença, uma demência. Isso está fora do nosso controle. Mas o que está dentro do nosso combo? Olha, o que está dentro é a alimentação, que a gente conversou, eu vi a nutricionista já falou um pouquinho, né, já pincelou. Hoje, a alimentação, para envelhecer com saúde, a gente foca muito naquela do Mediterrâneo, que é focada em peixes, em verduras, legumes e frutas, o azeite como fonte de gordura saudável, grãos, a gente evita industrializados, ultraprocessados, muito açúcar. É claro que para o idoso tem que ser individualizado, ele precisa de um pouco mais de proteína do que a dieta do Mediterrâneo pede. Então, a alimentação saudável, atividade física, fazendo uma caminhada, por exemplo, de 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, ajuda muito. E uns 2 dias da semana, uma musculaçãozinha ou um pilates, algo que trabalha a força. Check-up é importante, né? Ir ao médico para a gente poder tentar ajudar a controlar as doenças crônicas. Se tiver com hipertensão, diabetes, colesterol, tudo descontrolado, aquilo ali vai te deixar com um organismo inflamado demais, vai favorecer um AVC, um infarto, um câncer. Então, controlar as doenças de base lá com o clínico. Vacinação, acho muito importante. Eu vi que comentaram ali dos pets. A vacinação, hoje, a gente tem que enxergar como prevenção para hospitalização do idoso. Isso é muito importante, porque idoso hospitalizado é muito complexo e a gente previne muita morte com isso. Trabalho cognitivo, a gente estimular a cognição através de livro, através de aprender um instrumento novo, de uma língua nova. Isso ajuda muito também. O sono, que, como você falou, é muito importante. Um sono tranquilo, ter uma noite de sono que descanse, que seja reparadora. Espiritualidade, tem muita coisa, mas eu acho que esses talvez sejam os mais importantes.
A gente se observar, né, Esses doutora? fatores, Isso sim. é importante também, porque quando a gente vai envelhecendo, às vezes a gente olha muito o estético, né? E a gente tem essa vaidade humana, né? E a gente esquece de olhar o que está aqui. E ele vai atrapalhando um pouco o nosso envelhecimento quando a gente se preocupa demais com o que não deve se preocupar, né? A gente sente isso, por exemplo, quando as pessoas aposentam. Parece que você fica muito tempo no seu trabalho e quando você aposenta, parece que você já não tem mais o que fazer. Parece que você não é ninguém, né? Parece que o atividade, trabalho te consome de uma maneira tão grande que te representa. Exato, e você ficou tão estafado que parece que você está perdido no que você gostava. A gente também se avaliar dessa forma é uma forma da gente envelhecer melhor, assim, com mais bom humor, por exemplo. O autoconhecimento é muito importante sempre, né? Porque a gente vai conseguir raciocinar para estabelecer estratégias para a gente poder melhorar, né? E, de fato, quando a gente é muito ocupado e para de trabalhar, fica um pouco ocioso, é desesperador se você já não tiver traçado ali umas metas, né? Inclusive metas, propósitos, isso é importante para a gente envelhecer bem também, acordar com aquele propósito. Mas trabalhar sempre na sua cabeça a ansiedade, procurar perceber o que está ficando depressiva, com ansiedade, procurar ajuda, porque isso tudo é deletério também para o cérebro, vai complicando tudo, né? Então, se você consegue controlar uma ansiedade, a depressão, agindo, né, com atividade, fazendo tudo que você pode, você melhora muito a sua condição, a sua cabecinha para prosseguir aí no envelhecimento saudável. E olha, você comentou da questão da alimentação. A gente separou uma mesa ali que agora os meninos vão mostrar pra gente. E eu queria que você comentasse especificamente da questão da proteína. A proteína, a gente já comentou aqui também outras vezes, é muito difícil bater a meta proteica. Tanto de nós adultos, né? E para os idosos é ainda mais complicado. Quanto que deve ser essa proteína para eles e como que a gente pode inserir na dieta? Então, a proteína, como eu falei, a gente acaba indicando assim, a dieta mais próxima do Mediterrâneo, mas o idoso em especial precisa de mais proteína. Para conseguir salvar a musculatura, eu preciso de mais proteína do que o normal. E é difícil, porque a proteína não tem eles têm uma dificuldade com a digestão da proteína, então eles tendem a deixar de lado, né? E a gente precisa tentar inserir na dieta, pelo menos em todas as dietas, você tenta colocar um pouquinho de proteína. Todas as refeições? Todas as refeições, desculpa. No café da manhã, no almoço, a gente tenta inserir em todas as refeições para tentar bater essa meta. Sobre quantidade é difícil, porque, Gabi, cada um tem um biotipo, cada um tem uma estrutura, cada um tem uma função renal e tal. Então é difícil, isso precisa ser individualizado. Seria bom até uma nutricionista para estabelecer o que é melhor, porque para alguns casos específicos você não pode fazer muita proteína, né? Mas no geral a gente precisa sobrecarregar um pouquinho mais ali de proteína. Quando não consegue consumir, a gente tenta um suplemento proteico para ajudar. Mas é importante conversar com o médico e com a nutricionista para ver qual é a sua meta proteica, porque realmente é individualizado. Você falou um pouquinho dos exames e tal, né, da gente fazer o nosso check-up. Quando devemos ir a um geriatra? Porque às vezes a gente também tem esse preconceito, né? Eu tenho que esperar quanto tempo? A partir de que idade? Você saiu do pediatra, você fica perdido, né? Não tem mais médico depois do pediatra, né? Só vai ter o geriatra. Mas hoje eu já tenho no consultório um número grande de paciente, até com 30 e poucos anos. Mas assim, Legal. 40 seria uma idade boa para já começar a preparar para o envelhecimento saudável. Olha que legal, a gente tem um depoimento que fala um pouquinho sobre isso e a gente quer saber como envelhecer, afinal de contas, de uma forma saudável. Vamos ver. Há cerca de 7 anos, quando meu pai faleceu e a minha mãe deixando de fazer as atividades que ela fazia no dia a dia para cuidar dele, nós percebemos uma mudança no comportamento dela, esquecimento, uma certa apatia, vontade de ficar deitado o dia inteiro, desinteresse pela alimentação. Isso acendeu um alerta vermelho e nós fomos procurar os médicos que pudessem nos ajudar. Exames feitos, diagnóstico, Alzheimer. Isso poderia e foi muito assustador, mas por outro lado despertou na gente uma vontade de tornar a qualidade de vida dela cada vez melhor. Então, além da medicação, que é indispensável e que tem ajudado claramente a evitar a progressão da doença, a gente iniciou de cara atividade física e não é fácil começar porque o idoso ele tem a tendência a não querer fazer. Eu tentei dança primeiro, tentamos natação, tentamos hidroginástica, outros personagens, mas finalmente encontramos um personal, isso já faz 5 anos, capacitado para cuidar de idosos
e aí ela se encantou com ele. Então ela faz atividade física 3 a 4 vezes por semana. Isso melhorou muitíssimo a qualidade de vida dela. Claro que também associado, além da medicação da atividade física, a convívio familiar, a incentivar a fé dela, mostrar a importância de Deus na vida dela, a alimentação equilibrada, balanceada, sem tirar as coisinhas que ela gosta, porque não adianta tirar da pessoa idosa um doce que ele gosta, mas tudo com muito controle. Atividades manuais, a pintura é muito agradável, ela se diverte ali pensando nas cores que vai usar para fazer a pintura. São coisas pequenas, mas que vão juntando memórias muito importantes ali. Então a gente percebe nela a alimentação e água também, né? Esqueci de falar. Porque sem a água não tem condição da pessoa sobreviver bem. Amigos, contatos, sol, claridade, qualidade de sono, o passeio ao ar livre, fazer o idoso perceber a diferença entre o dia e a noite, porque senão ele pode querer ficar o dia inteiro deitado. Colocar música, samba, pagode, Roberto Carlos, música popular, ela adora, ela conversa com os cantores, ela cria histórias, ela dança quando está fazendo a malhação, sempre com a música, ou seja, trazer alegria, trazer sol, fazer memórias com o idoso, e a gente percebe uma mudança da qualidade de vida maravilhosa nela. A gente está muito feliz agora, é um investimento diário. Se depender do idoso, ele quer ficar deitado. Então a gente trabalha, a gente conversa, a gente dá carinho, a gente dá medicação, alimentação boa, e aí, meu amigo, a qualidade de vida melhora muito, muito mesmo. Que lindo, eles dão amor. Que lindo. Essa é uma paciente do meu consultório. Que linda. Sabe o que eu acho interessante desse vídeo para falar? É que por mais que ela possa ter um personal, não é todo mundo que pode ter, né? Sim, Isso eu acho interessante a gente falar, que para todo paciente a gente vai conseguir uma estratégia para ele conseguir melhorar. Então, não pode ter o personal, mas a gente às vezes faz essa atividade na praça com alguém, né, para ajudar. Esse exercício de levantar e sentar da cadeira, a gente orienta muito no consultório. Você começa ali com umas 5, 10 vezes, levantando e sentando, sem as mãos, o auxílio das mãos de preferência, e fazer umas 3 séries, assim. Isso já é maravilhoso, é um exercício em tanto para fazer em casa com o idoso, sabe? Então tem muita coisa que a gente pode juntar ali e tentar auxiliar as famílias sem custo, entendeu? Tem muita coisa para ser feita, né? O solzinho da manhã da vida também é outra. E são detalhes ali que fazem muita diferença. Ela falou do sol e você ia fazer com que o idoso consiga identificar o que é dia e o que é noite, para que ele não fique naquele marasmo, naquela vida parada, né? E principalmente o incentivo. O idoso, ele vai perdendo a sua autonomia mesmo, e se não tem alguém que fala, vamos fazer, vai lá, vamos se exercitar, vamos brincar, vamos passear, ele vai definhando a importância de não deixar o idoso sozinho. E aí, a gente bate também nessa mesma situação. Graças a Deus, a família da Dona Elcimar maravilhosa, que eles dão um apoio incrível, mas tem famílias que gostariam, mas também não conseguem, né? Então, assim, é complicado da gente de dizer que todos precisariam, mas que mereceriam. Com certeza. Mas acho que isso tem muito a ver com o respeito, né? Do que você é e da pessoa que te criou, que seja sua avó, que seja sua mãe. Quando você observa esse tipo de coisa, você vê amor. E às vezes a gente não tem essa estrutura, como você disse, mas existe o respeito. Então eu posso sair, é de graça fazer uma caminhada, né? É de graça eu sentar e conversar e ouvir as memórias, de repente, do que ela vai lembrar. Às vezes vai lembrar de coisa que é criança, às vezes não vai lembrar nada, vai inventar, mas você tem a paciência para ouvir. É o seu tempo, né? É o seu tempo. Exato. Eu acho que isso faz toda a diferença. É muito. Então, um pouquinho que cada um faz, assim, ajuda muito. O idoso precisa de ter esses estímulos mesmo, né? A gente precisa de ter uma rede de apoio ali que aí eles deslancham mais. Todos nós precisamos ser amados e nesse momento da vida ter atenção e respeito é essencial. Gratidão, né? Gratidão. Exatamente. Eles falaram da água também, né? Que a água, eles não têm reflexo, eles não têm o estímulo da sede que a gente, o mecanismo que a gente tem, né? Que mostra que a gente está com sede, para o idoso é menos sensível, então eles não têm sede. Então a importância da gente ofertar ali de tempo em tempo, porque senão eles não vão beber água. E a desidratação é gravíssima para o idoso. E isso é importante. Tá? A desidratação causa muita internação, provoca tonturas, quedas, fraturas, desorientação. Então a gente tem que tomar cuidado com a água, oferecer muita água. Tá aí, né, Abi? Falamos de tudo um pouco. Muito obrigada, doutora, por ter vindo. Vocês. Seja sempre bem-vinda ao Viva Tarde, viu?
Obrigada bom. mesmo, tá? Você de casa aproveita para entrar em contato com a doutora também. Se tiver alguma pergunta, comente lá na nossa publicação. E é isso que a gente falou, né? Tem todos esses cuidados, o amor, o respeito e a gratidão. Que a gente seja sempre muito grato às nossas coisas, né?